por que Jesus tinha 12 discípulos? Existe uma simbologia específica para explicar os 12. E tem como nos esclarecer? Ok. Já ouviu aquela teoria de alguns pastores afirmarem que Jesus tinha 72 discípulos? Sim, já, inclusivamente mulheres. Não só, na verdade, eu não ouvi isso na boca de pastores. Ouvi isso na boca de algumas pessoas que certamente tenham feito algumas pesquisas e que chegaram a essa conclusão. Ok, obrigado. Os teólogos. Não necessariamente. Há estudiosos que não são teólogos, mas os que vão atrás da verdade. Ok. Se perguntares a alguém por que Jesus tinha 12 discípulos, eles não saberão te responder. Eles simplesmente poderão te dizer que o número 12 é o número da transformação, ou o número da mudança. Mas também, se lhes perguntares por que o número 12 é o número da transformação ou da mudança, também não saberão responder. Se perguntares para os teólogos, alguns vão dizer que Jesus tinha 72 discípulos. Esses 72 discípulos, segundo eles, porque se você lhes perguntar, esse conhecimento está dentro da Bíblia, não se encontra nenhuma passagem da Bíblia que diz que Jesus tinha 72 discípulos. Então Jesus tinha apenas 12 discípulos. De onde é que veio a teoria de 72 discípulos? Já ouvimos algumas pessoas a dizer que Jesus não tinha apenas 12 discípulos, tinha 72 discípulos. Eles sabem, eles estão a ouvir, sabem. Eles se conhecem, os que defendem isso. Os teólogos, ditos teólogos. Estariam a olhar para os livros apócrifos? Também? Aí está um problema. Existem aqueles teólogos que dizem que a Bíblia é o único fundamento. E a Bíblia é canonizada. Quando dissemos que a Bíblia é canonizada, quer dizer que a Bíblia tem informações já seladas, medidas. Sim. Ok? Mas vamos... Aprovadas por um conselho. Certo. Mas vamos ser um pouco mais objetivos. Jesus nunca teve 72 discípulos, porque a própria Bíblia afirma que Jesus teve 12 discípulos. A não ser que nós queiramos nos basear também nos livros apócrifos, né? Ok. Mas por que Jesus teve 12 discípulos? Se fores para a Bíblia, existe uma passagem que diz que Jesus é o sol da justiça. Sim. Conhece a passagem? Conheço. Jesus é o sol da justiça. Então, logo se Jesus é o sol da justiça, estamos a falar que ele é o centro do sistema solar. Porque o Sol tem um sistema solar. Ok? Logo, esse sistema solar é composto por quantos planetas? 12. 12 planetas. Qual é o número das constelações? 12 constelações. Ok? Então, Jesus sendo o sol da justiça, ele deveria ter 12 discípulos. Se veres algumas imagens, por exemplo, da Igreja Católica, né? Onde aparece a imagem de Jesus, sempre há um sol por detrás da cabeça dele. Há sempre um sol por detrás da cabeça de Jesus. Esse sol por detrás da cabeça de Jesus, Jesus coloca sempre um dedo assim, uma mão assim. Há um sol por detrás dele e uma mão em que ele está assim. Ok? Esse sol que está por detrás dele é o sol, representando o sol. A primeira pessoa que representou o sol em Israel foi o próprio Israel, Jacó. Jacó foi o representante do sol. Por isso é que ele teve filhos com 4 mulheres. Distintas. Agora, aquelas 4 mulheres significam o quê? Porque nada é acaso. Para os grandes iniciados, nada é acaso. O quarto é a transformação? Está aí a questão. A
aquele 4 significa o quê? Essa aqui é tarefa. Vamos já explicar dos 12. Mas essa aqui é mesmo tarefa. Para alguém vir fazer um vídeo e nos explicar. As 4 mulheres de Jacó simbolizam o quê? Porque o próprio Jacó simboliza o sol. O próprio Jacó simboliza o sol. Viriam 3, depois o quarto para transformar. Ok. Porque se formos buscar assim, Jacó teve quantas mulheres? 2 mulheres. Leia e Raquel. Leia e Raquel. Mas cada uma deu a Jacó o quê? Uma concubina. Uma acompanhante. Ok. Uma acompanhante. Uma concubina. Não é assim que eles colocaram? Hã? É isso. Concubina, não é assim? Uhum. Ok. Então, essa acompanhante logo faz o papel do correspondente à senhora dela. Ou seja, eu sou a Raquel, a minha acompanhante faz o meu papel para o meu marido. Ele é apenas a minha representante. É embaixadora. É a embaixadora. Ok? Exato. É a embaixadora. O que essas 4 mulheres simbolizavam? Porque Israel é fundado dentro de bases científicas ou bases espirituais. Sabe, vocês já foram na Europa? Se pegares assim, por exemplo, o sistema geográfico, o mapa geográfico da cidade de Paris, você vai ver que tudo está bem arquitetado. É aquilo que falam maçonicamente. Exatamente. Até as ruas têm esse simbolismo. Provando o maçom. Ok. Até a rua tem um simbolismo. Se até as ruas eles entendem que tem um simbolismo, por que, se voltarmos no Antigo Testamento, lá mesmo, no tempo de Moisés, quando recebe a instrução de como Israel será construída, é o próprio Deus de Israel quem estava a dar as instruções. Para dizer que a cidade X deve ser construída assim, deve ter 7 portões. Os portões que vão vir assim. O que esses sinais simbolizavam? Quer dizer que por detrás de toda a arquitetura existe um simbolismo, existe uma linguagem oculta. Israel não é um povo que orava constantemente, como o africano vai na igreja quarta, sexta, porque não tolerava o Deus de Israel. Deus de Israel não ensinou isso em Israel. Israel não oravam constantemente. Mas tem horários específicos para Para orações. orações. Mas olha o africano como ora anarquicamente. Não, mesmo o africano penso que tem que Qual ter... africano? Estás a falar do africano gorila ou do africano macaco? Não, gorila. Então, não fala ainda do gorila, porque o africano ainda não é gorila. Não, mas temos que especificar para que as pessoas consigam se identificar. Quando nós estamos a falar o africano, está mesmo a falar o africano do colono. Porque nós ainda não temos também nada gorilas. O transformado. Nós ainda não temos gorilas. Nós ainda temos pessoas que são apenas ativistas culturais ou pan-africanos ou alguma coisa na internet. Não vivem aquilo na essência. Sim, mas não vivem, mas tiram de alguma fonte. Se tiram de Mas- alguma fonte é porque já houve. É tipo o pastor que está a pregar na igreja. O pastor está a pregar na igreja, mas ele próprio não faz nada do que ele está a pregar. Ele não vive o que ele está a pregar. Sim, neste contexto eu percebo perfeitamente e agradeço. Então tudo é uma questão de simbolismo. Para se fundar uma nação, Israel é uma nação, foi fundada dentro de um simbolismo. Israel não foi fundado só por se fundar, foi fundado dentro de um simbolismo. É símbolos. Não é à toa que Jacó teve que ter 12 filhos. Número 12, nenhum número é por acaso. Você tem 2 astros maiores, um no dia, um na noite, por quê? Você tem esses 2 astros maiores, por que não são 4? Por que não são 1000? Mas por que só tem que ser 2? Porque existe uma linguagem por detrás do número 2. Então nada é acaso, você tem 2 olhos, 2 astros dia e noite, você tem dois furos aqui nos teus narizes, você tem 2 cavidades da tua boca, você tem 2 lábios.
Você tem 2 ouvidos, o cérebro é dividido em 2 partes. Achas que esse número 2 está aí por acaso? É simbolismo. Uma das coisas que nós estamos aqui a dizer é que nós estamos a falar de África, estamos a falar de tradição, mas nós não conseguimos decifrar o simbolismo por detrás da mesma tradição. Nós não vivemos a tradição dentro do simbolismo. Eu estava a explicar há dias atrás, acho que foi numa live, foi em direito, sobre o banho de viúva. As pessoas falam, a tradição é coisa dos velhos, a tradição, você conhece a tradição? Ou você ouviram a informação? São 2 coisas. Vai me falar de quê? Física quântica. A tradição não conhece física quântica. Você só chamou física quântica, o que está te assustar são os termos. Física quântica. Física quântica. Vai ver, é grande a coisa. A tradição conhece isso. A tradição te explica, vou te dar um exemplo. A física quântica fala sobre a transmissão de energias. Certo? Que a transmissão de energia te torna semelhante a quê? A pessoa aquilo que te transmite a energia. Sim. Vou explicar algo bem rápido aqui. O banho de viúva. Por que nós fizemos banho de viúva? Foram os físicos que nos ensinaram que quando num casal um morre, ok? Um casal. Uma das partes morre. A parte que continua viva deve fazer um banho de viúva. Quem nos ensinou isso? Quem nos ensinou isso? Quem é o físico que Deus nos explicou que a parte que permanece viva deve fazer um banho de viúva? Agora pergunta por que fazem banho de viúva. Vou te explicar dentro da ciência da tradição. E você, como engenheiro, vai entender dentro da física quântica. Exatamente. Logo, a tradição é ciência. Vou ficar assim, para ver bem. Banho de viúva é o quê? Quando a pessoa morre, ok? Quando uma pessoa morre, vou voltar lá no Jesus tem 12 discípulos, porque, mas vou ficar banho de viúva. Quando uma pessoa morre, um casal, né? 2 pessoas casaram, e acontece que o marido morre, ok? É necessário que se faça uma cerimônia que em português hoje em dia nós em Angola chamamos de banho de viúva. O banho de viúva. Deve-se fazer esse banho por quê? Deve-se fazer esse banho por quê? Vou explicar dentro da ciência da tradição, é aquilo que eu disse. Muitos falam sobre tradição, mas nós não estamos a ver a tradição, por isso é que não temos gorilas, temos muitos macacos. Nós estamos a viver dentro do continente dos macacos, o que ontem já foi um continente de gorilas. Para um bom entendedor, mínimas palavras, basta, acredito. Já são muitas. Então, o banho de viúva é o quê? Quando 2 pessoas casam e uma morre, deve-se fazer banho à pessoa que sobreviveu ou que continua viva. Por quê? Porque é transmissão, essas pessoas vivem dentro de uma transmissão de energias, ok? Quando 2 pessoas casam, eles se tornam um só. Por isso é que na tradição ensinam assim, 1 mais 1 é igual a 1. Mas quando esse 1 se separar, assim, né? É 1 mais 1, tornou-se 1. Mas quando esse 1 se separa do outro 1, já não vai ser mais 1, mas vai ser 1 mais 1 é igual a 2. Entenderam, né? Ou seja, na tradição assim, não vamos falar que essa pessoa tem mão. Na tradição assim vamos falar que essa pessoa tem mão. Na tradição vamos falar que essa pessoa tem mão se ela tiver assim. É isso que você chama em português de unidade. Ok? Então as pessoas quando casam, elas criam essa unidade. Tornam-se uma só. Por isso é que é necessário o testemunho da família, através do sangue. Quer dizer que a família concorda, a família abre porta. Casamento é uma abertura de portas. Por isso é que o tio da família da mulher pode depois entrar na família, nos filhos da mulher, do moço alheio que veio de outra família e começar a comer os filhos. É por isso que as famílias vão sentar de novo, o tio do homem vai levantar, olha, basta, eu não conheço isso aqui. Quer dizer que fez o quê? Fechou
a porta. Mas essa porta já estava aberta através de quê? Do casamento. Porque quando vocês se unem assim, as portas abrem, as lutas deles ficam também desce. Então há essa troca de energias. Agora, quando a pessoa morre, o espírito deixa esse corpo. Esse corpo volta na matéria, volta na terra, no pó. Mas apesar de voltar na matéria, o espírito continua ligado ao corpo dele. Quer dizer, eu se morrer, vou continuar ligado ao meu corpo e todas as coisas que me pertenciam. Tudo que me pertencia, eu vou continuar ligado a ele. Quer dizer, as minhas coisas vão ter a minha energia. Por isso é que você vê que algumas pessoas, alguém morreu, pegaram uma bengala da pessoa que morreu, fizeram o quê? Entregaram alguma coisa, na esperança de que os poderes que essa pessoa possuía possam se repetir ou se reproduzir na pessoa que possui um pertence dele. Ou seja, as energias dele, né? As energias dele ficam codificadas no quê? Na coisa dele. Nesse caso, estou usando o exemplo do cajado. Ok? Então, já que tudo que é dele, seja o corpo, seja a roupa, tudo tem energia dele, porque é dele, então o espírito continua pegado ao corpo e vai continuar pegado a tudo que é dele. Por isso é que alguns espíritos não conseguem transcender, não conseguem subir, porque ficam a girar aqui. Dormi, vi vizinho fulano. Não, isso é um sonho. É mesmo ele que está a te aparecer. Ele está andando à toa, estava focado na matéria. E estando focado na matéria, não conseguiu subir. Esses outros 500. Mas já dá para entender, porque vai ajudar a perceber onde eu quis tocar. Eu não consigo olhar muito assim a câmera. Não, está Eles têm que entender, vejo que tudo bem. Sim, é natural. Bem, E é mesmo natural. Sim. Não temos nada de montagem. Ok, então. Estando ele apegado às coisas dele, a energia dele permanece naquelas coisas. Então o que é que vai acontecer? Mas essas energias não podem ser positivas também? Sim, podem ser positivas ou negativas. Isso independentemente se a pessoa foi boa ou má. Okay. Se for uma pessoa boa, por quê? Porque espírito é igual à emoção. Uhum. O nível da tua emoção determina o teu nível espiritual também. E vai determinar o nível das tuas energias. Algumas pessoas nos procuram, por exemplo, para conversar na terapia. Você vê que vai fazer uma terapia, né? Uhum. Tradicional. Você vê que o problema dele é mesmo só um peso. Ele não tem nada de energias escuras, alguma coisa. É mesmo só peso. Porque a pessoa tem... Emocionalmente ele está bem. Se você tiver problemas emocionais, você vai ter problema em tudo. Sim. Porque o teu espírito se manifesta através das tuas emoções. E o teu corpo influencia o teu espírito criando emoções. E vai materializar. Certo. Isso significa, se a pessoa que morreu no casamento, esse marido, vamos dar exemplo, o marido que morreu, continua emocionalmente ligado a tudo que é dele. Está em volta. Continua ligado, é isso que a física quando se chama que energia. O campo. Ok? Continua ligado a esse campo de energia. Então, logo, a mulher do mesmo tem o quê? Tem a energia dele. Porque eu expliquei no princípio que ele se torna uma coisa. Mas isso é só no ato do casamento ou desde que haja... Estamos a falar de casamento. Quem faz banho de viúva é casado. Não é qualquer pessoa fosse pegar filha ali. Sim, não. Quem faz banho de viúva é casado. Sim. Sim. Porque a família que vai te fazer banho de viúva não reconheceu que você fez pelo menos a apresentação. Como é que eles vão fazer banho de viúva? Você não existe. Você não existe para eles. Depois você depois a pessoa começa a carregar os problemas pessoas dela, por quê? Foi se meter numa família, a mulher morreu e a família não reconhece a relação. Tem que fazer banho de viúva. Normalmente tem que fazer banho de viúva porque você trocaram as energias. Porque perguntaste sobre que não são casados. Já trocaram as energias. Exatamente. Por isso é que você vê que tem pessoas que só namoraram, mas o parceiro dele morreu, de lá para cá parece que maldição entrou na vida dele. Tem vários.
que não consegue arranjar mulher, não consegue não sei o quê. Por quê? Porque trocou as energias. Mas nós aqui estamos a falar dos casados. Para nós focar para as pessoas poderem entender o objetivo. Exato. Porque nós temos que aconselhar todo mundo a casar. Percebe? Tem que casar. Casar não é festa. DJ, não sei o que, vado, não sei o que. Não tem nada a ver. Casamento é um consenso entre duas famílias. Onde duas partes opostas, mas iguais, se juntam. Ou seja, a minha mão esquerda quer se juntar com a minha mão direita, mas ele não pode se juntar com a minha mão direita só assim. Porque antes que ele seja esses dedos, essa mão que está aqui, tem um braço que ele segura. Então ele tem que avisar no braço, olha, vou se juntar com a mão direita. Porque se ele quiser se juntar com a mão direita, o braço falar, não, vou travar. Vai fazer o quê? Por isso é que tem pessoas que entraram em casamento, entraram em lares, que não estão a nascer. Porque não perguntaram a opinião dos que vieram antes, não perguntaram a opinião dos pais e muito menos perguntaram a opinião dos ancestrais. Tem mulheres que é simplesmente um bloqueio ancestral aí no ventre, só bloquear. Se embora respeitar o tio, levar o marido no tio dela para o tio conhecer, que tem a ver com o meu sobrinho fulano, vamos embora nascer. As pessoas casam, tornam-se uma só. E esse uma só é que fará com que a pessoa que morre continua ligada a outra parte. Percebe? A pessoa que morre continua ligada a outra parte. Por isso é que vai ver que as pessoas quando fazem banho de viúva, alguns cometem esse erro, só fez banho de viúva, pegou a pessoa e lhe fez o quê? Fez ir embora. Estás a matar a pessoa, estás a matar a mulher que lhe fizeram banho de viúva e lhe mandaram ir embora, depois já pode ir. Tem que lhe instruir que te fizeram banho de viúva para você ir se juntar a alguém emocionalmente. Para você desapegar. Para você desapegar. Não é para você esquecer. Você nunca vai esquecer a pessoa, mas você precisa desapegar. Você não vai amar um morto como se ele tivesse aqui um homem que está a desejar para te beijar, para te abraçar, para te penetrar. Está a pensar assim no morto. É possível? Não. Quer dizer que quem te abraça, te beija, te penetra é um vivo também. Então você deve pegar suas emoções, começar a concentrar agora em alguém que está vivo. Mas já que você tem uma relação com aquele que já foi, você continua emocionalmente ligado a ele, então esse emocionamento estou a dizer emoção, espírito emocionalmente, sim. mas você está ligado porque talvez na matéria tem o sangue através dos filhos. Sim. Vocês juntaram os filhos. Então tem que falar na mulher que faz banho de vivo, ela fica à vontade e vai. Mas este ficar à vontade a pessoa não pode interpretar de forma pejorativa, porque as pessoas não é para fazer como é que se diz? De forma promíscua. Promiscuidade. Exato. Não é para fazer promiscuidade. Exato. Ok? Não. Porque você não se separa de alguém. Primeiro você não estaria a respeitar a memória do morto. Exatamente. Você estava comigo, era boa pessoa, você se separa de mim, você começa a ver promiscuidade. Você não está a respeitar a minha memória. Porque se a minha família te fez banho de viúva para você se desapegar a mim, né? Como já entendem como é quando eu digo desapegar. Não é esquecer. Para se desapegar a mim. Mas é para você respeitar a minha memória. As mulheres, os viúvos, as viúvas precisam respeitar a memória de quem? Dos falecidos. Devemos respeitar a memória dos que vieram antes de nós. Agora, conforme eu dizia, só para as pessoas entenderem rápido, para não dizer que estamos a dar muita volta. Mas é para entenderem bem, é para as pessoas entenderem, porque assim isso nos ajuda a decifrar outras coisas também. Uhum. Então, o viúvo ou a viúva deve fazer um banho de viúva. Por quê? Porque o espírito continua ligado a ele através das energias e emocionalmente. Continua ligado a ele. Mas como é para os irmãos da física quântica, vou falar de energias. O espírito continua ligado a ele. Isso fará com que esse espírito continue sempre perto de quem? Da viúva. Por isso é que certas tradições você vai ver, morreu alguém, pegam todas as coisas dele, fazem o quê? Enterram junto, vai.
vamos te lembrar, mas de começar a vir nos ver, não sei o que, não. Porque emocionalmente esse espírito pode ser fraco. Como eu disse, tem espíritos que não conseguiram ir além, por quê? Porque ficaram mentalmente, emocionalmente, né? Apegados aos bens que eles deixaram aqui. Então ele não transcende. Então pode dar-se ao caso também que esse espírito que está pegado a você continue sempre a fazer o quê? Atrás de ti. A visitar. A visitar. Só que esse espírito, porque se o espírito te amava, mesmo se ele morrer, se a pessoa te amava, quando ele morrer vai continuar a te amar. Se ele te odiava, quando morrer vai continuar a te odiar. Por isso é que nossos ancestrais até hoje odeiam os ocidentais. Odeiam. Yeah. Odeiam. Porque a consequência, estamos a Não falaram, vamos queimar as matas dele. Não queimaram. Queimaram. Yeah. Então, o que estamos a dizer? O espírito vai continuar apegado emocionalmente. Quer dizer, se amava, vai continuar a amar. Se não odiava, vai continuar a odiar. Então, se amava também a esposa, vai continuar a amar a esposa. E o fato de continuar a amar a esposa e a esposa estar ligada a ele pelas energias, ele vai ter contato. Porque o espírito ainda consegue influenciar o corpo dele e todos os pertences que ele já usou. Por isso é que algumas pessoas pegam crânio do avô falecido, do tio falecido, não sei o que, colocam aí que é para começar a fazer os rituais dele. Porque eles sabem que o espírito continua ligado ou apegado a quê? Aquilo que é a matéria. Ok? Então o viúvo ou a viúva vai continuar ligada ao seu marido, ao seu falecido, por causa das energias. E se esse espírito lhe amava muito, vai continuar a amar e vai ser ciumento. Percebe? Vai ser ciumento que fará com que outros homens não façam o quê? Não se aproxime. Ok. Agora estamos a entrar já dentro das realidades que acontecem, né? Uhum. Por isso é que nós vimos a maioria dos viúvos ou perdem os homens ou não conseguem arranjar ninguém. Outros até chegam ao nível que o atual parceiro começa a sonhar com o falecido. O atual parceiro passa a sonhar com o falecido. Tem um ponto. A conservação do crânio para manter contacto físico e espiritual com os que ficaram, né? Isto não podia ser interpretado como já tem sido, como culto aos mortos ou consulta aos mortos e ser visto de forma pejorativa. Pelo menos o entendimento das pessoas poderá ser este. Este é um culto aos mortos, né? Pode ser uma das formas, porque o Diba disse sobre fazer ritual diante daquele crânio. A interpretação das pessoas de forma popular, conforme eu conheço a realidade da nossa sociedade, pode ser interpretada dessa forma. Estaríamos a falar diante da questão denominada feitiço. Eu até não se preocupa mais com isso aqui, então. Sim, então. E a eles, cada um pensa mais naquele que tem. Porque todos nós cultuamos os mortos. Se te perguntar por que Luanda está assim, você vai dizer que os antigos deixaram assim, não é assim? Nós falamos o português, falamos, calma, mocamba. Tio fulano, nós não crescemos a se chamar de tio. Uhum. Foi você quem fez isso? Não. As gerações que vieram antes de nós deixaram o quê? Esse sistema, não é assim? Sim. Chamamos tio, chamamos mana. Sim, e também certamente foi evoluindo e as coisas foram mudando. Isso já é um culto. Isso já é um culto. Quando você fala seguir a tradição dos nossos antepassados, ou repetir o que nossos antepassados fizeram, né? Você já está a cultuar. E a Bíblia é contra. A Bíblia não sabe nada. Não, assim, eu não estou a falar assim para as pessoas entenderem isso com um acidente de realidade, mas a Bíblia é contra, quando diz que não podem consultar os mortos ou ter um Deus diante de mim, porque se tens esta referência, este teu bisavô, tataravô, né, que tens tido contato e tudo tem sido correspondido mediante ao que é a verdadeira espiritualidade de experiências, né? E vens na realidade bíblica, vês que
descontextual, né? É um paradoxo. Porque a Bíblia vai dizer para você não consultar. Ok, obrigado. Mesmo a Bíblia não condenou o culto aos mortos. Porque a ideia aqui dizer consultar é tipo invocar. Percebe? Uhum. Consultar aqui é tipo invocar. Vamos invocar. É invocar, né? Vamos invocar. É mesmo invocar. Sim, invocação. Certo? Tirar algo de dentro para fora. Uhum. Vamos invocar os mortos. Não. A Bíblia, quando proíbe, as pessoas leem mal a Bíblia. As pessoas não conhecem a Bíblia. E a Bíblia também já não conhece nada. E se você está falando de algo que você não conhece, quer dizer que aquela coisa também não conhece nada. Porque a realidade que você quer passar nas pessoas difere daquilo que ela quer dizer. Então não conhece a realidade que você está a viver agora. Não está na Bíblia. As pessoas não vivem o que está na Bíblia. Os fiéis não vivem o que está na Bíblia. É a forma como é passada ou a interpretação que tem tido mediante a leitura? A forma passada depende da interpretação. Mas você não pode se limitar apenas no que houve. Todas as pessoas que interpretam a Bíblia, todos os irmãos africanos que interpretam a Bíblia, interpretam como o Ocidente lhes ensinou. Entendeste? Não, eu sei disso, tanto que... Os que tentaram interpretar a Bíblia de outra forma foram vistos como quê? Como inimigo. Todo esse sistema que você vê da interpretação da Bíblia, todas as igrejas, é a mesma coisa. É vocês que estão a disputar qual das lâmpadas é melhor. É tipo, tá vendo os insectos quando estão na lâmpada, né? Uhum. Né? Aqueles insectos que gostam Sim, da lâmpada. sim. Se você colocar uma lâmpada aqui e outra aqui, vocês vão começar a disputar qual é melhor, qual é melhor, qual é melhor. Mas a lâmpada sabe que a luz é só uma. É tudo a mesma coisa, é tudo. Estamos todos no mesmo estado. A interpretação vai mudando de acordo com a escola teológica que você pertence. A interpretação vai mudando de acordo ao ramo ideológico, seja pentecostal, seja adventista, seja neoapostólico. Percebe? Uhum. Então, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia ensina. Ninguém vive a Bíblia. Criaram seus próprios campos de conforto. Mediante aqui a sua explanação, eu percebi que as ideologias, e sei que as ideologias são diferentes, né? Até porque acabam tendo crenças diferentes também, né? Isto estaria a ser contrário também à própria Bíblia. Sim. Porque diz-se que não se pode tirar nem pôr nada do que está na Bíblia, né? E quando as crenças ou as ideologias são diferentes, até mesmo a forma como é passada a mensagem vinda da Bíblia já vem com algum argumento. Uhum. E esse argumento não necessariamente está na Bíblia. Então aí acabam atropelando o que a Bíblia diz que não se pode aumentar nem retirar. Porque cada um vai querer vir com uma politicagem da fala para convencer. Não necessariamente que seja assim que a Bíblia queria que a pessoa pudesse se converter. Mas acabam entrando na mente das pessoas, né? Para ver aquelas promoções de aceitação. Vou-te explicar algo. Eu queria entender. Eu vou-te explicar algo. E há muita gente que em casa também quer entender. Dentro do que você perguntou. Uhum. Sabe a palavra para regresso? Tipo regressar. Uhum. Como fala, vamos voltar no nosso caminho, vamos voltar não sei o que, vamos regressar. A palavra para voltar de novo É regresso. em Kikongo, sabe como é que se diz? Vutuka. Chokwe, hiluka. 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 Kuhiluka. Corriluka. Voltar. Kuhiluka. Volta. Hiluka. Vutuka. Sabe o que significa Vutuka? Voltar. Agora tem um problema. Se for para traduzir, vai ser só voltar.
Só se forem para traduzir. Vamos De dizer forma que, curta, tipo. e aí vale ao voltar do Sim. português, mas Uhum. não. O significado é muito diferente. Tuca, tuca, tuca. Significa desde. Desde é quê? É um trajeto, É um né? processo. De trás para, ou de frente para Trás. trás. Não é de trás para frente. Yeah. De trás para frente. Sim. Então, vutuca, essa palavra cá, Uhum. essa palavra cá quer dizer a alma, Uhum. ou seja, a omnipresença. Cá. A omnipresença. O que significa? Voltar para nós significa voltem na base. Não é base de quem é o primeiro ou o segundo homem, não. Quem existiu primeiro, não. É a base daquilo que vos constituiu como família, como povo. Em poucas palavras, voltem na vossa ciência, na vossa arquitetura que o vosso primeiro maçom lançou, para vocês serem como um povo. Quem é o primeiro maçom do povo de Israel? Porque a Bíblia é a história de Israel, contada em suas diversidades, né? Uhum. Ok. Quem é o primeiro maçom de Israel? Quem é o primeiro maçom? A primeira pessoa que lançou fundamentos de Israel? Quem? Abraão? É Abraão? É Isaac? Não. É Jacó. O primeiro maçom da história de Israel é Jacó. Por isso é que se pode chamar de Israel. Mudou-se o nome. O pai das nações. Pai da nação. Abraão, né? Chamaram Abraão pai da nação, porque o filho Jacó veio da linhagem dele. Exatamente. Mas pai da nação é Jacó. Sim, Porque Jacó é que nasceu as nações. exatamente. Conforme voltamos de novo, como estávamos a dizer no princípio. Por que Jacó é o maçom? É o construtor. Porque o Sol é o construtor de todo o sistema existente. O Sol é o centro da criação. Esse Sol. O Sol central. É o centro da criação. Os antigos chamaram na língua mayombe, ou seja, no Kikongo primordial, chamaram de Maumba. Maumba. Ou seja, ele é que cria. Ok? Ele é a força criadora. Em volta da força criadora que é o Sol, tem quem? Tem 12 planetas. Jacó é o criador, é o maçom, é o construtor. E em volta de Jacó tem quem? Tem 12 tribos. 12 filhos, não? Uhum. Que são 12 tribos. Jacó tem a força criadora, mas ele precisa de passar isso para a mulher. Ou seja, eu tenho a energia, mas eu preciso de algo que crie essa energia. Tem que escolher o ventre. Ok. Eu preciso de algo que crie essa. Eu tenho a energia. Eu tenho o sêmen. Mas eu preciso de algo que crie o quê? O sêmen, que dê forma ao sêmen. Então, as mulheres de Jacó são 2. Ok? Há quem diz, Jacó foi injustiçado porque lhe deram Raquel. Não, a tradição lá era que Leia, por ser irmã mais velha, casa primeiro. Como é que você está a casar a segunda filha? Você já fala do ar sem falar de fogo. Quem não conhece a Bíblia, quem não conhece a tradição vai falar que ele foi injustiçado. Uhum. Mas não, estava tudo dentro do programa do destino dele. Ele tem que casar as 2 mulheres, porque Leia e Raquel eram fogo e água.
Elementos diferentes. Ok. Eram fogo e água. Cada um desses elementos tem um elemento que lhe completa ou que lhe corresponde. Quem completa o fogo é o ar. E quem completa a água é a terra. Por isso é que Raquel e Leia, cada uma tinha uma concubina. Para representar o elemento que completa. Cada uma tinha. Leia era fogo e precisou da concubina dele. Ar. Raquel era água e precisava da concubina dele, que é terra. São as 4 mulheres de quem? De Jacó. Porque você não vai considerar que as outras não são as mulheres dele. Não, são mulheres dele. Entraram porque serviam de complementares das outras mulheres. Por isso é que os filhos dela também são considerados filhos de quê? De Israel. São filhos de Israel. Completaram as 12 quê? As 12 tribos. Será que já ouviste na história da Bíblia dizer que as tribos de fulano são impostores? Porque são filhos da concubina? Não. Quer dizer, não existe essa ideia lá. Já que é Leia quem deu, automaticamente essa aqui não precisa festa, casamento, não. Entrou dentro do casamento a partir de quem? De Leia. Ou seja, a própria mãe natureza, ela é quem determina qual é o elemento que ela vai usar para criar alguma coisa. Para os seres da água, a mãe natureza escolheu o elemento quê? Ou escolheu qual face dela? Elemento água. Para nascer plantas, isso tudo que nós estamos a ver aqui, a mãe natureza escolheu qual é o elemento dela? O elemento terra. Para nascer os animais carnívoros, a mãe natureza escolheu qual elemento? O elemento fogo. Para nascer os animais aéreos, a mãe natureza usou o elemento. Ela é que escolhe. Ou seja, Leia e Raquel é que escolheram quem vai ser a concubina, ou seja, quem vai ser a minha correspondente para poder me dar continuidade. Por isso é que os filhos da concubina de Raquel eram considerados filhos de quem? De Raquel. Os filhos da concubina de Leia eram considerados filhos de Leia, porque elas próprias disseram: darei a minha concubina ao meu marido para que me dê um filho. Então, as 4 mulheres de Jacó simbolizavam os 4 elementos. Ou seja, os 4 rostos, as 4 faces. Em português é face, em como existe. As 4 faces da mãe natureza. Essa mãe natureza que é o outro lado, o lado oposto, criador, que o sol precisa para transformar a sua energia em criação. Essa era a mãe natureza. E o lado masculino também existe, que é Jacó. Porque o lado masculino, ele é um, continua sendo um, porque ele não se separa, mas o lado feminino sai e se torna 4. Se multiplica. Para poder fazer o quê? Para poder criar. Porque o número 4 é o número do recomeço. Transformação. Quer dizer, um recomeço mais um outro recomeço cria um ciclo infinito. 8. Percebeu? Um recomeço mais um outro recomeço cria um ciclo infinito. Então os 4 elementos estavam lá, os 4 filhos de Leia. Os 4 filhos de Leia, as 4 mulheres de Jacó estavam lá. Para representar o quê? Os elementares. Sempre existiram, só precisavam do momento certo para a inserção. Sim. Não houve acaso aí. Não houve acaso. Estavam todos lá. Sempre existiram. Então Jacó simbolizava o sol, juntamente com suas mulheres. Vou te mostrar mais. Queres mais prova disso? Porque nós aqui, você sabe, nosso trabalho é decifrar tradição. É ciência. É decifrar a tradição. O nome de Jacó é Israel. Israel. Nunca ouviu falar de Isis? Sim. A deusa da lua. Não é assim? A deusa da lua? Sim. Ira é quem? O deus solar. Quer dizer, temos lua e sol. E quem é El?
Ele é o Filho que se torna o divino. Por isso é que na Bíblia você vê todos os nomes são Joel, Ezequiel, tem sempre aquele El. Ismael. El. Aquele El é, na verdade, a manifestação que os católicos codificaram em Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho. Aquela é a manifestação que o Sol e a Lua, quando se juntam, criam uma divindade. Essa divindade é o Filho do Sol e da Lua. Ou seja, tudo quanto existe é o próprio Deus no seu princípio masculino e feminino. Mas vai ser chamado de criatura. Mas é o próprio Deus, é a manifestação do próprio Deus. Então, no nome de Jacó tinha Lua, Sol e criação. Jacó codificou aquilo nele. E onde é que estava a lua de Jacó? Na mulher dele. A lua tem quantas faces? 4. Cada uma das fases da lua representa o quê? Uma mulher de Jacó. A lua tem 4 fases. E cada uma das fases da lua representa uma mulher de Jacó. Porque quem dita o comportamento, as atitudes de cada filho é quem? É a mulher, porque a mulher é quem dita as emoções. A tua mãe é quem determinou o tipo de emoção que você deve ter quando você crescer. Tá vendo aquelas veias aí que mostram na medicina do DNA? Não tem o sinal do DNA, fica tipo um S. É? Tem uma veia que só dita as emoções, que é onde está codificado o teu DNA feminino. E tem uma veia que dita outras coisas que não vou explicar ainda. Onde está codificado o teu DNA masculino. Então isso te compõe um lado do teu pai e um lado da tua mãe. Mas a maior influência vem de quem? Da mãe. Da mãe. As emoções. Ok. A maior influência vem da mãe. Então a lua dita-se as emoções. É a lua que determina os meses, não? Então é a lua que determina cada tipo de mês. Então é também a mulher quem deve determinar o tipo de filho que ela vai ter. Ou seja, cada elemento determina a sua criação. Tornando uma completude com os outros elementos. Ok. Você vê que disseram que Raquel, né? Raquel era a mulher amada de Jacó, porque aquele queria casar. Mas quem nasce? Judá, porque Judá é na casa dele onde tinha que sair quem? O Messias. Mas quem nasce Judá não é Raquel. Apesar de que Jacó amava mais Raquel. Não sei conforme eles escreveram. Mas quem nasce Judá? Não é Raquel? É Leia. Por quê? Porque a Leia representava o primeiro elemento. Por isso é que ela representava também que a fertilidade. Porque a água não é fértil sem o fogo. Por isso é que o fogo deve estar em pequena quantidade em relação à água para que haja vida. Esse é outros 500. É muitas coisas, né? É muita coisa. Muito. Mas dá para entender que Jacó simbolizava o sol e as suas mulheres simbolizavam o quê? A lua. Ou seja, os 4 elementos. E os 12 filhos simbolizavam o quê? As 12 tribos. Sim, simbolizavam o quê? É também a repetição dos 12 planetas. Dos 12 planetas. As 12 constelações. Sim. Que no fundo é 3 vezes 4. É 3 vezes 4. Sim. É 3 vezes 4.
Então você vai ver que tudo é simbólico. Nada é obra do tua casa, porque não, Jacó tinha 12 filhos, Jesus teve 12 discípulos, você acha que só tiveram 12 discípulos? Não. Jesus, sendo chamado de Messias, era uma espécie de maçom. Tal como quem? Como o avô dele, O Jacó. Jacó. Era uma espécie de maçom, quer dizer que ele vai vir reconstruir. Já está no ADN. Vou usando a expressão maçom para que as pessoas possam entender, né? Aqui entendem tudo mal. Já está no ADN dele, já está lá no sangue dele, é uma espécie de maçom. Então, ele tem que vir que ele vai vir recuperar a tradição que se perdeu em Israel, no povo de Israel. E respondendo já a tua pergunta, dei tanta volta, mas também respondemos já, mas vamos agora ao seu objetivo da tua pergunta. Sobre a questão da discórdia, essas coisas todas, se os que leem a Bíblia ou interpretam estão dentro ou fora, né? Mais ou menos assim, resumindo. Eles estão fora. Porque eles não entendem a tradição de Israel. Não vivem. E eles acham que a tradição deixou de existir desde que Jesus chegou porque entraram no tempo da graça. É tipo quando o branco chegou aqui e disse: vocês já estão no tempo da graça, então deixam vossas tradições. Vê o judeu. O judeu não continua a ser judeu. A religião predominante em Israel é que É mais antiga? Hum? Uma das mais antigas. É a mais antiga, porque eles, se você sentar com eles, vão te explicar, os judeus estudados na matéria mesmo, no fundo. Vão te dizer que isso aqui nem é considerado religião, isso é mesmo nossa tradição. Nós somos assim. Nós somos assim, porque o judeu não precisa ir no templo para ser judeu. Tá a ver? O judeu não precisa ir no templo para ser judeu, quer dizer, ele tem identidade. Você viu em algum momento Jesus a ser confundido com o romano? Na Bíblia? Sabiam logo que ele era quê? Judeu. Não? Sabiam logo que ele era judeu. Por que sabiam logo que ele era judeu? A resposta vai ser, porque vivia naquela época. Não, porque ele vivia aquela tradição. Era o dia dele, dia a dia dele. Conforme disseste, nós somos assim. E hoje em dia, se nossos irmãos, seja segunda-feira, quarta, okay, se vestirem, alguns até têm rigor na vestimenta dele, alguns só usam terno quando estão na igreja. Mas mesmo se tiver aqui com o terno dele, se não tiver Bíblia na mão, você não vai saber se está aí na igreja, está aí no trabalho ou está aí onde. Porque não tem identidade. Tem que pegar a Bíblia na mão. Tem que falar uma coisa da Bíblia, ok, lá, para poder lhe dar identidade. Mas se ficar calado aqui, podemos meter aqui um cristão pentecostal, um cristão não sei o que, ele deixar assim, você não vai perceber quem é quem. Não vais. Quer dizer que não tem identidade. Por quê? É por tirar o que é importante e colocar algo que é emocional. Somos salvos pela graça. É do tipo, deixa de seguir a tua tradição. Começa a jogar Mora PlayStation. Não, foi mais simples. Deixa de trabalhar. Começa a jogar Mora só PlayStation. Porque não, o tempo de trabalhar passou, você trabalha muito, mano. Não tá tendo dor na coluna. Você trabalha muito, senta mora aqui, começa a jogar PlayStation. Não deixa trabalho. Você tá com emprego todo um dia já não volta mais. Você começou a jogar PlayStation. Play. Mas começaste a sentir agora a necessidade, por quê? Enquanto estavas a jogar PlayStation, ainda tinhas umas comidas aqui de lado, né? Estavas a jogar, estavas a comer, mas depois percebeste que já não tem nada. Levantaste e foste tirar comida onde tens que tirar, comeste. Estás sempre a jogar, dias foi dia. Quando percebeste assim, é a comida que estava de lado, é a comida que estava guardada, tudo fez quem? Agora você que não está a trabalhar mais. Vais recuperar como? É como nós estamos hoje. Estamos a vender falsa esperança nas pessoas. Que Jesus vai vir do céu, vai te salvar, que não sei o quê. Estamos a vender falsa esperança nas pessoas. As pessoas estão a morrer. Estão a morrer mesmo, as pessoas estão a morrer. Seja crente,
Você vê pastores estão a ficar doentes durante 3 anos, estavam a morrer. Pastores estavam bem de saúde, estavam andando nas cadeiras de rodas. Mas não é natural? Não. Não é. E Se está... você próprio voltando lá no mato, vais ver que a morte é natural. Mas por que mais velho lá no mato, quando você morre, quando perde um jovem na família, se preocupam, tem que sentar. E você vê que nossos mais velhos, lá mais antigos, morriam tarde. Na minha família, por exemplo, quando morresse um jovem, né? Ou quando morre um jovem, é algo preocupante. Tem que se saber. Tem que se saber o que lhe matou. Não pode morrer nessa idade. A vida é ciência. É tipo uma planta que está a crescer agora, você chegou e cortou.